Com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé para convidá-los ao texto, qual eu quero usufruir do texto e o contexto, para falar o que está no meu coração acerca do propósito desta noite, e quero convidá-los para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1, 2 versículos 6 e 7. A carta de um legado. Obrigado. Capítulo 1, versículo 6. É muito conhecido, pois está escrito da segunda carta. O versículo 7, melhor dizendo, quando Paulo escreve a carta motivando o jovem Timóteo. Para melhor compreensão, diz o seguinte: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, e pela posição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de medo ou temor, mas de fortaleza. O versículo seguinte diz: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa da aflição do Evangelho ou das aflições, segundo o poder de Deus. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Obviamente, antes de trazer-lhes esta mensagem estimulativa, eu quero fazer menção de gratidão a Deus pelo privilégio a mim cedido de poder estar entre vós, sobretudo neste evento jovem, e para isto eu quero registrar a minha gratidão ao pastor Rinaldo, presidente, sua muito digna família, pastor Onésimo, com a sua família, o vice-presidente. Em nome deles, eu estendo a minha gratidão a todo o corpo ministerial desta igreja e a esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida da coordenação, através do pastor Josivander, popular José, e todos que com ele agregam a direção, a coordenação e este bonito grupo ou união jovem. Que Deus recompense-os. Não poderia deixar de agradecer ao Yuri, quem mantive contato. Muito obrigado, filho. Também o pastor Oteniel, que com muita alegria e com muito carinho recepcionou-me no aeroporto, me conduziu à cidade. E ao pastor Alex, presbítero Rafael, que me trouxe do hotel. Que Deus recompense-os a vós. Queridos,
como o texto está voltado à temática, à proposta, é sobre intimidade, e obviamente eu gostei da oficina jovem. Então, se eu fosse falar-lhes, eu falaria sobre entrando na oficina, quando nós observamos a necessidade de um legado contínuo para aquilo que a gente foi escolhido. Eu li um texto onde destaca meramente um jovem. E eu quero pegar o contexto bíblico para tratar de algumas imperfeições que o Evangelho, mesmo sabendo e vendo-as, acredita em nós. Tendo em vista que o conteúdo maior, quero acreditar, é segunda para os imperfeitos. Quando nós debruçamos-nos sobre a história, a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, tendo em vista que quando Deus começa a vislumbrar os gentios, causou, talvez por conta da incredulidade judaica, um despertar como nunca houve. Os irmãos percebem que no contexto bíblico, os judeus tinham a supremacia espiritual, pois os judeus, eles não acreditavam que Deus fosse um dia derramar a sua presença com os gentios, a ponto que os irmãos percebam que quando o Espírito Santo é derramado lá no início da igreja, eram sobre judeus. Então até ali era normal, porque os judeus acreditavam que só eles poderiam usufruir deste contexto espiritual. Então é quando Pedro, usado por Deus, profetiza acerca de que este Espírito seria derramado para tanto quanto o Senhor Deus o chamasse, tanto longe como perto, ou perto como longe. Então, com o contexto dos acontecimentos, os irmãos percebam que no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, é quando Deus resolve invadir de forma torrencial o contexto gentio, a ponto de escolher o apóstolo Paulo e Barnabé para empreender a primeira viagem missionária de encontro aos gentios, que para os judeus eram imperfeitos. Quando nós observamos o primeiro empreendimento, a primeira viagem de Paulo com Barnabé e alguns outros compostos na comitiva, foi num contexto asiático, quando a primeira viagem é iniciada na região de Chipre. Então, diz a Bíblia, que quando eles chegam em Chipre para desbravar o evangelho entre os gentios, obviamente que eles adentram na região de Pafos, eles pregam, e é aqui que a Bíblia destaca que o próprio governador Sérgio Paulo, ele aceita a Jesus, contanto que até aqui era muito bom. Apenas a Bíblia registra que um homem chamado Elimais, um mágico, um poderoso, que usufruía das artes de feitiçaria,
quis contraopor-se. Então Paulo, pelo poder de Deus, o repreende e ele cega. Portanto, João Marco era um jovem que estava na comitiva. João Marco era judeu. Então, quando a Bíblia diz, saindo eles da região de Chipre, vão para a região da Panfilha, ou seja, pregar no lugar, na região de Perge. É aqui que começa a aparecer as primeiras aflições do Evangelho. O jovem João Marcos ficou frustrado com as aflições, e quando diz a Bíblia que a comitiva ela deixa Perge por conta das aflições, poderia voltar para Jerusalém ou para a Antioquia da Síria. Contanto, a Bíblia mostra que neste contexto eles não desistiram. O jovem João Marco ficou frustrado, e diz a Bíblia que o jovem João Marcos, ele apartou-se da comitiva, ele decidiu não continuar, abriu mão da história e volta para Jerusalém. Aí Paulo, Barnabé e outros saem de Perge. A Bíblia diz que vão para a região da Galácia. A região galática era formada na época as principais cidades: Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Então, a primeira cidade da região da Galácia onde o evangelho chega é em Antioquia da Pisídia. Quando Paulo vai a um culto num dia de sábado, um culto judaico, quando o judaísmo predominava, então agora Paulo vai de manhã e participa do culto. Aí então a Bíblia diz, o presente que Lucas escreve é que depois da lição ou da leitura da lei e dos profetas, deram oportunidade para alguém da comitiva visitante trazer uma palavra de consolação. Então, como a doutrina e os ensinos dos apóstolos estavam baseados em 4 pilares distintos. Por exemplo, a função deles era pregar, convencer e mostrar que Jesus era o Cristo, o Messias, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou, estava vivo e ia voltar para arrebatar os santos. Então, esta era a eminência da palavra. Quando o líder da sinagoga diz: varões, se tendes uma palavra de consolação para o povo, falai. Vejam que Paulo sabiamente aproveita o momento, começa a pregar do pai Abraão. Ele fala de como Deus levantou Abraão. Ele passa por Isaac, por Jacó. Ele adentra no contexto de Moisés, falando que Deus suportou o mau costume do povo por um período de 40 anos por conta da promessa. E ele passa pelos juízes, passa a monarquia e chega em Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele determina, ele prega este mesmo Jesus que os sacerdotes mataram. Deus o ressuscitou e ele está vivo. Esta mensagem impactou tanto
à sinagoga que os ouvintes judeus diziam: voltem na próxima semana, no próximo culto, o tempo de pregar vai ser maior, preguem a mesma palavra. No outro sábado, Paulo com a comitiva voltou, pregou o evangelho. É aqui que a Bíblia destaca o poder transformador. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que naquele culto convence não só a judeus, como a gentios, como a gregos que estavam no culto, e muitas pessoas se renderam a Jesus, aceitando a proposta do evangelho. Então eles pregam. Aos judeus ortodoxos não queriam aceitar, não entendiam e diziam que Paulo estava pregando não os ensinos dos apóstolos de Jerusalém, mas uma nova doutrina. Mas com isso o Espírito ia confirmando, renovando, batizando, transformando tanto velho como novo na potência do evangelho. E um grupo de judeus ortodoxos formam uma confusão, levantam calúnias e expulsam a comitiva fora dos limites de Antioquia. É aqui, nestes pormenor, que eu quero enfatizar a juventude odierna. Esta geração poderia voltar, mas não desistiram. Saindo de Antioquia, Paulo vai para Icônio, e vai para Icônio pregar o evangelho. Eles chegam na cidade de Icônio e em poucos dias a cidade é alvoroçada e pessoas aceitavam a Jesus, tanto judeus como os gentios, e Deus ia derramando o seu Espírito sobre os imperfeitos, utilizando a imperfeição dos gentios. Então os judeus de Antioquia souberam que Icônio também foi abalada, vieram com uma comitiva para tentar contrariar, e a Bíblia diz que Paulo, sabendo que os de Icônio com os judeus queriam os chicoteá-los, eles saíram de Icônio, e de Icônio era uma decisão brusca: ou a gente volta para Jerusalém ou entra na Licaônia, a região licaônica de dialetos próprios, de difícil acesso, mas era lá que tinha um improvável, era lá que tinha um jovem perfeito que Deus estava de olho, uma região improvável, uma região sem muito glamour, uma região de trabalhadores. Então eles decidem: vamos para Listra, nada de voltar. Aí entraram na cidade de Listra. Quando Paulo, diz a Bíblia, por alguns dias ia pregando em Listra, e Deus salvando. Mas a Bíblia destaca que ele chegou um dia e, vendo na pregação que um homem tinha fé para ser curado da invalidez, ele proclama: levanta e anda. O coxo levantou, sacudiu a cidade pelo milagre. Só que os judeus, ou os de Listra, os licaônicos, entenderam errado, começaram a exaltar a Paulo e a Barnabé, dizendo: os deuses desceram entre nós, e começaram a chamar
Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, ou salvo engano. E Paulo acenava: nós não somos deuses, somos só servo do Altíssimo, só pregamos uma mensagem que transforma. Então a Bíblia diz que por conta disso, junto com os ortodoxos, pegaram Paulo e a madeira desceu, o chicote bateu. É aqui, gente, que eu não entendo. Só pregava o bem. A Bíblia diz que bateram tanto no apóstolo Paulo que deram-lhe por morto. Quando bateram, que achava que ele estava morto, não teve carro fúnebre, não teve carruagem. A Bíblia diz que arrastaram ele para fora da cidade, como um lixo, como um objeto qualquer. Ou seja, evangelho não é só glamour, evangelho é aflição, evangelho não é só fama, evangelho é escolha, evangelho é renúncia, evangelho tem essas coisas. É neste ponto, como se entender, machucado, morreu, os irmãos vão atrás, ele recupera o fôlego e não desiste, gente. Sangue correndo, poeira no corpo, ele foi arrastado. Levanta, em vez de voltar para casa, ele diz: não, vamos para Derbe. Derbe precisa ouvir. O que muitas vezes eu penso é como a gente desiste tão fácil. Eu vim para uma oficina de jovem. Eu não vim aqui falar de glamour, eu vim falar de concerto. Um dos medos da última hora é que a nova geração, entre aspas, corre o perigo de ser formada por glamour e não pelas aflições do evangelho, pela renúncia. Porque hoje tudo é fama, hoje se corre atrás de destaque, hoje se corre atrás de postar, de publicar. Eu disse já isso, me permita recapitular. Eu estava pregando em um congresso e um cantor amigo meu muito famoso, no púlpito ele disse que chegaram 30 pares de sapato na casa dele. Um jovem cantor, uma benção. E quando ele falou da marca eu me assustei. Mas isso é muito caro. Ele disse: não é caro, eu não pago nada. Todo mês vai chegar 5 a 4 pares. E como é que vai pagar? Eu só preciso divulgar a marca. Eu só preciso, quando for pregar, levantar o sapato e aparecer a marca do sapato para atrair. Ou seja, nos tornamos fontes de rentabilidade. Quando Deus levanta um jovem, levanta um crente, entre aspas, não generalizo, nos dias atuais, quando ele pipoca, como diz o nordestino, quando ele aparece na mídia, a primeira coisa é bater em cima. Este menino tem futuro, vamos ganhar dinheiro em cima dele e vão investir. Ou seja, gente, nós estamos aqui nesta igreja porque uma geração que passou, que não tinha nem sapato,
andavam descalços, subindo morro, descendo morro. Não chegava presente, não ganhava cachê, não tinha salário, vivia pela fé. Mas aonde chegava, a única marca que eles pregavam era: eu trago no meu corpo a marca de Jesus, a marca do Senhor Jesus. Quem tem essa marca? Quem tem essa marca? Quem tem essa marca? Regramu. Eles não tinham marca de fama, mas tinha marca no joelho. Eles não usavam com a marca de grife, mas era calo na testa. Não eram aplaudidos de pé, eram chamados de bodes, eram chamados de quadrados. Uma geração de jovem que não teve direito de cursar colégio público. Qual era o defeito? O pagamento não, é crente. Qual era a imperfeição? É crente. Foi nesse ponto que vocês já ouviram, só para dar sentido, que é jovem, para estimular, que me ligaram: Bento, tu tá famoso, Geno. Famoso como? Milhões de visualizações as postagens tuas. Eu digo: eu não tenho rede social, só o Zap. Mas não sei quem põe, por onde tu passa, é muita fama. Aí me perguntaria: eu sei que tu não cobra. Eu disse: não posso cobrar. Rapaz, é hora de ganhar dinheiro, é hora do glamour. Do jeito que vai, se tu pedir 5.000 à noite, pagam, que fazem propostas. Então é hora de faturar. Ou seja, deixa a gente tomar conta da tua agenda. A gente entende, a agência é grande. Ou seja, 70% é seu, 30% é nosso. A gente dá preço. Você não vai se preocupar com avião, com passagem, com hotel. Vai só viver no glamour. Ou seja, aproveita. Eu digo: não dá. Mas como é que tu vai conhecer a Europa, conhecer o mundo? Eu já conheço. Já conhece a Europa? Eu digo, umas 10 vezes no ano eu sou convidado para pregar lá. Já conhece a América? Umas 10 vezes por ano eu passo lá pregando o Evangelho. Qual é a tua agência? É maior do que a de vocês. Qual é o teu agenciador? É Jesus de Nazaré, que acredita nos imperfeitos. Não tinha glamour. Paulo prega, e o sacudido Espírito Santo nos gentios provocou uma reunião de urgência em Jerusalém. Paulo volta para o concílio, porque Deus estava derramando o seu Espírito sobre os gentios. Aí Pedro diz: eu vi quando eu preguei na casa de Cornélio, nem eu acreditava. O Senhor me deu uma visão com um cesto cheio de ave imunda. Disse: come. Eu disse: de maneira nenhuma. Deus disse: coma. Não posso, nunca comi nada imundo. O cesto veio por 3 vezes. Aí Deus me disse: coma. Não torne imundo o que eu purifiquei, o que eu santifiquei. Cornélio ouviu a mensagem e o Evangelho batizou Cornélio e toda a sua família receberam. Eu vi, eu estava lá. Termina a reunião. Paulo só lembrava dos açoites. Aí depois de alguns dias resolve chamar Barnabé para voltar pelo mesmo caminho da primeira viagem, confirmando as igrejas. Aí Barnabé disse: vou levar João Marcos. Aí Paulo disse: não vai. Ou seja, parafraseando, não está escrito,
pensamento próprio. Ele só pensa que evangelho é glamour. Ele voltou na primeira dificuldade. Não tem gente assim. Pode até ter glamour, filho. Nem tem nada demais. Mas a intimidade só vem pelas aflições. Não tem jeito. Quanto mais aflição, mais perto de Deus. Aí Paulo coloca Silas, mais alguns outros irmãos, e volta na segunda viagem. Veja que por onde eles vão passando, vão confirmando os irmãos. Chipre, Perge, Antioquia da Pisídia. Quando eles chegam em Icônio, vem o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aí a Bíblia diz, Paulo não sabia, mas é Deus que chama. A Bíblia diz que em Icônio, de Icônio a Derbe, geograficamente é cerca de 100 quilômetros. Quando ele chega em Icônio, a Bíblia diz que os irmãos de Icônio davam testemunho de um jovem chamado Timóteo. Os irmãos de Icônio, diz Paulo, parafraseando, tem um jovem aqui, Paulo, que está pegando fogo. Ele está arrebentando. Você precisa conhecê-lo. Aí Paulo vai para Listra. Os irmãos de Listra dizem a mesma coisa. Aí Paulo vai para Derbe, os irmãos dizem a mesma coisa. O menino, o jovem, estava botando para derreter. Pregava em Icônio, sacudia Listra e estocava fogo em Derbe. Só dava a ele. O jovem se destacou. Aí Paulo conhece ele. Aí vem a primeira imperfeição que os judeus não aceitavam. Era filho de judia, mas o pai não era judeu. Então, na ótica humana, Timóteo era desqualificado. Era imperfeito para esse negócio. Veja que a Bíblia diz que por causa disso, para que os judeus não continuassem afligindo, ele circuncida Timóteo. E a Bíblia diz, e Paulo quis que Timóteo continuasse com eles na comitiva. Agora não era mais João Marco, agora era Timóteo, um jovem junto da comitiva. Quando ele entra na comitiva, veja que o texto vai continuando. Aí Paulo desce para a região da Frígia, ainda no continente asiático. Mas o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem na Frígia. Então ele desce para as regiões, como Bitínia. O Espírito Santo não permite que ele tenha experiência em Bitínia. Aí ele vai para a região de Troade. Quando ele chega em Troade, Timóteo junto, também não prega, não tem oportunidade. Aí Paulo vai dormir à noite. Aí Deus vem e mostra um homem clamando, venha Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Europa. Precisamos viver o que vocês estão vivendo. Aí Paulo pega toda a comitiva, entendendo que era Deus, e parte da Ásia, do continente asiático, e entra no continente europeu. Quando ele chega no continente europeu, primeira cidade a ser sacudida foi Filipe. A primeira experiência do garoto. O menino não se destaca. Mas toda manhã ele vinha com Paulo, com Silas e com os outros. E ele ouvia aquela jovem dizer, estes homens que falam da salvação,
são servos do Deus vivo. Paulo repreende-os, o Espírito, e por causa disso vem a primeira experiência de Timóteo. E qual foi a primeira experiência? Cadeia. Paulo foi chicoteado, Silas foi chicoteado. O escritor Lucas destaca eles dois, mas tinha mais. Eles foram presos. Que evangelho é esse, gente?